Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Ribeirão. É uma honra estrear nesse prefixo que me traz muita alegria, familiaridade e que é uma ambição de qualquer profissional do jornalismo trabalhar nesse prefixo, e a gente pretende trazer pessoas, pretende trazer assuntos, como sempre fizemos, relevantes para a sociedade, e eu pretendo na estreia não só trazer uma das pessoas mais relevantes desse país, mas agradecer principalmente ao Dr. Ives Gandra Martins, que sempre colaborou com a gente, sempre esteve pronto para nos esclarecer e tirar qualquer dúvida, e não será diferente nesse programa de estreia. Bom dia, professor. Bom dia, como vai? Tudo bem? Uma grande alegria mais uma vez estar comigo. Muito obrigado, professor. Nós temos que falar da reforma tributária e eu vou tentar transformar isso o mais coloquial possível, né, para que o nosso ouvinte ele participe e entenda o que a gente está querendo dizer. E eu não posso começar de outra forma que não seja: era necessária a reforma tributária? A impressão que eu tenho é que nós podemos fazer apenas uma pequena alteração na Constituição. Eles quiseram adotar o regime de destino e tributar onde se recebe a mercadoria, mas, na verdade, eles fizeram toda uma modificação. Toda a tônica da reforma tributária foi no sentido de que era uma reforma para simplificar o sistema legislativo. E tínhamos muitas disposições e que isso dificultava a vida das empresas. Então, na Constituição, eles, para simplificar, eles triplicaram o número de artigos constitucionais. Cada artigo merece sempre interpretações isoladas. Então, se for a reforma simplificadora, ela complicou para os estudantes, para aqueles que têm que trabalhar, e há mais 3 vezes mais artigos. Nós temos o Código Tributário Nacional com 218 artigos para todos os tributos. Para a CBS, IBS, que tem o mesmo regime jurídico, e para o imposto seletivo, e dá a possibilidade de progressividade no ITCMD, eles criaram no primeiro projeto 499 artigos. No segundo projeto, 197. E ainda não mandaram até hoje o terceiro projeto, que é aquele que vai trazer mais polêmica, porque é de que forma estados e municípios vão ser compensados das suas perdas. Eu vou dar um exemplo que vai facilitar o seu ouvinte. São Paulo, quando manda para outros estados, e São Paulo, 90% da sua receita é do ICMS, ele fica com 2/3 e o estado que recebe fica com 1/3. Como São Paulo manda mais para os outros estados do que recebe, é evidente que esse gap em que ele ficaria com 2/3, ele não vai ficar com nada. E é 90% da sua receita. Então, São Paulo vai ter que ser compensado nas suas perdas pela União. E não é pouco, Os né? municípios grandes, e São Paulo, estados grandes e médios, vão ter perdas de receitas. Os estados pequenos, os municípios pequenos, vão ter ganhos de receitas, porque aquilo que eles recebiam em 1/3, eles vão ficar com 3/3 do ICMS, com a totalidade do ISS, tudo isso no IBS, e mais do que isso, entende? Na prática, eles serão importadores líquidos, que vai dizer, importam mais do que mandam, e vão ter, evidentemente, um ganho extremamente grande. Então, nós vamos ter os médios e grandes estados perdendo, e a União tendo que compensá-los. Vão ficar de pires na mão, pedindo para a União as perdas que vão ter para manter a sua máquina administrativa. Então, isso acho que, quando vier esse terceiro, vai discutir como é que se vão compensar perdas, etc., eu acho que nós vamos ter grandes discussões no Congresso. Por outro lado, eu estou convencido que vai haver um aumento de carga tributária. Por exemplo, o Estado de Ribeirão Preto
é um estado em que a agropecuária é muito forte. Hoje a média de pagamento para impostos de circulação está na ordem de 4,5%. Como a alíquota eles estão calculando em 28,6%, nós vamos, ou 28,4%, ou 28%, eles terão uma redução de 60%, eles vão ter que pagar de 10% a 11%. É uma redução da alíquota básica, mas é um aumento substancial do que eles estão pagando de imposto circulatório na atualidade. Os serviços não excepcionados, aqueles que hoje pagam 5% de ISS e 3,65% de PIS/COFINS, vão para 28%. O próprio comércio vai ter, só a indústria, teoricamente, vai ter uma redução e não vai ter que pagar o IPI que pagava até agora. Todos os setores vão ter, sendo que a indústria vai ter um benefício, porque ela vai poder compensar o imposto pago de todos os serviços que lhe prestam. Serviço de advogado, qualquer serviço, os produtos que vêm, porque o princípio da não cumulatividade dará o direito. Aqueles dos serviços que não tiverem alíquota sancionada não vão compensar nada. Em serviços não tem o que se compensar em matéria-prima, como as indústrias têm. Vão pagar mais do que qualquer indústria brasileira. Então eu tenho a sensação que nós estamos com uma ilusão. Eu não digo que eu sou contra a reforma, mas eu gostaria de ter maiores esclarecimentos de qual será a efetiva carga tributária de cada setor, algo que ainda estamos numa nebulosa. E de que maneira, com garantia absoluta, a União vai ter que compensar. Agora, uma coisa é certa, se nós vamos ter aumento na água, aumento no comércio, aumento nos serviços, se, por outro lado, nós vamos ter a necessidade de a União, além das suas despesas, e o governo federal está com um déficit público enorme e, portanto, não consegue pagar suas próprias contas sem pedir dinheiro emprestado, como é que a União vai trazer dinheiro do seu orçamento para poder compensar todos os estados que vão perder receita, todos os municípios que vão perder receita? E o último ponto, para não alongar muito outros aspectos, toda a federação deixou de existir, porque no principal tributo, que é o ICMS, vai ser o IBS, quem vai administrar, o comitê gestor em Brasília, os estados não vão administrar, quem vai administrar é o comitê gestor, aquilo que caracteriza uma federação, de autonomia política, de eleger seus membros, todas as entidades, autonomia administrativa, de criar o seu quadro de servidores, e autonomia financeira, de administrar a sua receita, eles não vão administrar a sua receita. Quem vai administrar é o comitê gestor. Então, os senhores já compreendem que eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, muito mais preocupações do que otimismo com a reforma tributária. O senhor fez uma colocação, nós estamos falando com o Dr. Ives Gandra Martins, professor, jurista, tributarista, e a Constituição de 88, a última que nós tivemos reforma e a que vigente atualmente, até hoje, o senhor falou interpretação na sua fala, e a Constituição de 88, até hoje, ela está sendo interpretada e não vejo o final dessas interpretações, tanto por parte de juristas, da justiça e de uma maneira geral. Eu ouvi de empresários que se a reforma tributária encarecesse, vamos supor, 1% nos impostos das empresas, mas que desse uma tranquilidade jurídica, como, por exemplo, com o IVA, sem contradição, eles sairiam ganhando. Como o senhor vê isso? Veja o seguinte, o meu receio é que não vai ter esse 1%. Veja, a partir de 2026, eles vão ter que manter duas escriturações, para a CBS e para o sistema anterior. A partir de 2029, para o IBS e o sistema anterior, que só vai desaparecer em 2032. Então, os próximos 8 anos da reforma tributária, eles já em 2025 estão que se preparar para, a partir de 1º de janeiro, começar a recolher a CBS. O que representa? Eles vão ter que ter toda a equipe do pagamento da tributação atual e mais a equipe necessária para o novo tributo.
que vão trabalhar com os dois sistemas até 2032. E por quê? Porque para eles verem se dá certo, à medida que forem aumentando a alíquota dos novos tributos, eles vão reduzindo os tributos anteriores. Então, para simplificar, eles vão ter 8 anos, os próximos 8 anos de complicação, muito mais custo administrativo, etc. Por outro lado, eu não vejo como, conforme o setor, o acréscimo vai ser de 1%. Enfim, em Constituição, vou dar um exemplo. Nós discutimos em torno de 30 anos no Supremo Tribunal Federal para a palavra imposto sobre operações relativas de circulação de mercadoria, só para esse enunciado de imposto, 30 anos o que era circulação, o que era mercadoria, o que era operação. Até que o Supremo definisse o que era isso. Para 3 palavras da Constituição. Nós estamos com 3 vezes mais disposições constitucionais do que aquela que temos no sistema atual, que vai ficar o novo sistema com mais o velho sistema até 2032. Então, enfim, eu não, talvez seja velho demais, desde fevereiro eu comemoro 90 anos, então talvez a velhice não permita ver como é que aumentando eu simplifico, como é que eu compenso as perdas que são grandes, estados e municípios grandes e médios, como é que é mais fácil interpretar muito mais dispositivos do que interpretar menos dispositivos. Sim, a minha inteligência é limitada, mestre Edmo. Eu apenas apresento as minhas preocupações, mas não sei como é que isto vai realmente mostrar simplificação para as empresas. O senhor é uma referência. Quando o senhor falou em CBS, a ideia em 2026 é 0,9%. E do IBS, 0,01%. Olhando esses dois números, 0,9 e 0,01, ele parece pouco. Mas as primeiras previsões dão conta de que, imediatamente, apesar desses números parecerem pequenos, haverá um aumento de carga tributária para alguns setores, segmentos, não tenha dúvida, como principalmente serviço. Mas não tenha dúvida, porque o 0,9 e o 0,1 vão conviver com o ICMS, com os COFINS e PIS, o que vale dizer, vai conviver com o sistema anterior. O que eles aumentam de um lado, eles diminuem do outro. Mas eles vão ter que fazer a escrituração dos 2 tributos. Vão ter livros para os 2 tributos. Então, eles vão ter um novo tributo, uma alíquota baixa, mas não vão se livrar do tributo anterior, em que eles vão ter uma redução gradativa à medida que for aumentando. Agora, eles calculam que em 2033, quando desaparecer o novo sistema, o antigo sistema, ficar só o novo sistema, a alíquota esteja em torno de 28,6%, a soma da CBS e o IBS, o que seria a maior alíquota de IVA no mundo. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, Construtora Saide, Base Química, GS Inima Ambiente. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o Bastidor CBN, hoje no programa de estreia com o jurista e professor Ives Gandra Martins. Os benefícios que eles querem chegar na realidade em 2033, com a extinção do ICMS e do ISS, com a alíquota cheia do IVA subnacional e com o IBS aplicada, esses números que vão começar na CBS e no IBS, naturalmente que nesse período de 7 anos de ajuste, esse período de 7 anos de ajuste vão subindo essas alíquotas, né? Mas é evidente, porque à medida que reduz, vai aumentando, e o problema é o seguinte, de onde é que o governo federal vai tirar recursos suficientes, eles dizem que serão 60 bilhões, para compensar a perda de estados como São Paulo, de municípios como São Paulo, por exemplo, os grandes municípios, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, etc., vão perder, porque o ISS é importante. Por exemplo, quando eu vejo
Se a alíquota for de 28,6% e o setor agropecuário paga hoje em torno de 4,5% e vai para uma alíquota de 10% a 12%, é praticamente triplicar. Não adianta dizer, ela é 60% da alíquota básica. É que vai, até 2033, ter triplicação, e antes dela vai um sistema de compensação, aumentando gradativamente uma e descrevendo outra. E a União vai ter que tirar esse dinheiro de onde? Aumentando a tributação dos contribuintes, porque além das suas despesas naturais, ela vai ter que compensar as outras. E quem é que vai administrar isso? É o Estado de São Paulo, é o município de Ribeirão Preto, é o Estado de Minas Gerais? Não, é um comitê de 54 cidadãos, estando lá em Brasília, dependendo de uma legislação federal, porque como o IBS tem que seguir sempre o regime do CBS, da CBS, é evidente que vai seguir o regime da União. Por outro lado, como vai haver certamente discussões, a fase administrativa, os tribunais administrativos vão todos ficar concentrados no comitê gestor. E quando houver entre o CARF e o comitê gestor dúvidas, 4 pessoas do comitê gestor e 4 pessoas do CARF vão tentar fazer uma harmonização das decisões do CARF contra. A federação fica, evidentemente, absolutamente prejudicada com isso. Agora, a União entrará com 4 cidadãos tranquilos, todos eles representando a União. O comitê gestor vai entrar com 4 delegados de 5.571 municípios e de 26 estados e do Distrito Federal. Vai entrar fragmentado. O que vale dizer, vai prevalecer sempre a opinião do CARF e jamais a opinião do comitê gestor. Então, eu tenho a impressão, eu venho dizendo isso mesmo antes, quando eu discuti ainda com o Roberto Api, mesmo quando ele veio aqui ao escritório. Eu gosto muito, se trata de um grande economista, não tenho a menor dúvida, mas eu acho que o que eu chamo da aplicação, da viabilização de um sistema, eles pretendem ser simplificador, vai dar tantos trabalhos para a União, comitê gestor, para todos os estados, para todos os municípios, que vão ficar de pires na mão, não mais administrando a sua própria receita, mas dependendo da administração do comitê gestor, que nessas operações internacionais vai receber e distribuir o dinheiro. Quem vai receber e distribuir o dinheiro não é o município nem o estado, é o comitê gestor. Então nós estamos centralizando toda a federação na parte financeira em um comitê de 54 delegados, 27 indicados pelo Poder Estadual, 26 estados do Distrito Federal e 27 indicados por 5.571 municípios. O que eu quero dizer, Edmo, não é que eu seja contra. Eu não consigo ver, lendo o que aí está, o que eu li, é que nós vamos ter a simplificação e redução tributária. Eu acho que vou ter muita complicação e vamos ter um aumento poderoso de carga tributária, principalmente na União, que vai precisar de recursos para compensar as perdas de estados e municípios. E meu receio ainda mais é que isso se transforme num instrumento de poder. Se a União é aquela que vai ter que pagar os estados que vão perder, os municípios que vão perder, que vão de pires na mão a Brasília para pedir, é evidente, quem estiver no poder poderá dizer o seguinte: se vocês forem contra mim, governos estaduais, municípios contra mim e partidos de oposição, nós vamos dificultar o processo de liberação de recursos. Então, nós corremos o risco de transformar uma reforma que elimina a federação numa reforma de instituição de um novo poder para quem estiver no poder no momento. E isso é mais ou menos andar para trás, né, professor? Porque antigamente regia esse pinico lá em Brasília. Eu comecei a trabalhar em direito tributário em 1958. Eu, pessoalmente, tenho inúmeros livros escritos em direito tributário, sozinho e em conjunto. A minha própria tese de doutoramento foi sobre direito tributário, exclusivamente sobre direito tributário, em relação à teoria de imposição tributária que eu estava reformulando para o Brasil. Pois bem, isso em 1982. Mas tinha livros já escritos antes sobre direito tributário, etc. Pois bem, eu tenho muitas dificuldades para entender aquilo que eu ouço das autoridades, que é uma reforma simplificadora.
Mas também não quero dizer que eu tenho razão, porque eu não vi ainda como é que isso vai ser aplicado, quais são as perdas, não sei quanto cada estado vai perder, quanto cada município vai perder, como é que eles vão ser compensados, porque o último projeto de lei complementar ainda não foi apresentado. E, a meu ver, não foi apresentado para ter aprovação dos outros, porque é aquele que vai permitir uma grita maior dos estados, dos municípios, que vão perder receita. Então, eu tenho, sem dizer que eu sou contra a reforma, mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade para entender que essa reforma é simplificadora e que nós não vamos ter aumento de carga tributária. Eu acho que é complicadora e vamos ter um brutal aumento de carga tributária. Quanto mais interpretativo, pior. Ou seja, quando nós levarmos tudo isso aos tribunais, cada artigo for discutido, como, por exemplo, as 3 palavras do ICMS, quando for discutido isso no Supremo, nas diversas instâncias, etc., você pode imaginar o acúmulo de trabalho que o Poder Judiciário terá, né? Nós estamos falando... Mas eu não estou dizendo que eu sou contra. Não, entendi. Eu só estou apresentando preocupações. Eu entendi. Nós estamos trocando ideias sobre reforma tributária com o jurista e professor Ives Gandra. E, professor, como o senhor disse, o poder interpretativo e, ao mesmo tempo, o poder na mão do governo, por exemplo, é muito perigoso. Se não tiver uma coisa muito clara... Por exemplo, olha, eles estão falando aí num IVA de 26,5%. Eu não sei se... está em 28,4%. Eu não sei se é... Não sei se eles dizem que é 26,5%, mas lá no Congresso, as projeções é que para atender esse início, com as exceções feitas, terá que ficar na ordem de 26,4%. Aliás, os jornais já publicaram isso. Torno de 28%. Eu não sei, mas se tivesse uma coisa definida do tipo assim, olha, os estados vão ter X% da arrecadação do IVA ou de qualquer outro valor, sendo dividido X% para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Roraima, etc., vai ter pinico em Brasília, como antigamente se tinha quando o presidente Fernando Henrique Cardoso começou a descentralizar a distribuição da renda. Certo, veja, eu nem falo em distribuição de renda, estou só falando de tributação de consumo. Desculpa, eu falei... Eu quero dizer o seguinte, como num estado como São Paulo, que tem 2/3 do o resultado líquido entre mandar produtos para fora e ficar com os produtos, nesses 2/3 que ele fica, ele vai perder os 2/3 de uma receita que é de 90%, o ICMS representa 90% da receita, como ele vai ser compensado pela União? E os outros estados que vão perder? Me dizia, por exemplo, meses atrás, o prefeito de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, ele dizia, professor, no ISS nós estamos prevendo uma perda de 15 milhões de reais ano. Agora, como 60 milhões de reais 60 bilhões vão solucionar o problema de todos eles? Eles puseram muito pouco para se poder compensar. E de onde é que a União vai retirar esses recursos? Essa é a grande preocupação. Entende? Então, são importâncias muito pequenas para um número de problemas que eles terão, porque 60 milhões não representa nada. Agora, 60 bilhões representa muito. Mas agora, qualquer que seja o acréscimo da receita que terá o governo que assumir, isto é, para compensar as perdas de estados e municípios, de onde é que vai tirar? O de empréstimo ou de aumento da carga tributária? Quer dizer, eu não estou conseguindo ver como municípios e estados que vão ganhar e vão ficar satisfeitos, municípios e estados que vão perder, vão ter a compensação por parte da União. Como será possível a compensação desses valores, levando em consideração de que não serão valores pequenos, entende? Que eles vão perder muito em relação. Então, o que nós estamos vendo é que nós vamos ter que enfrentar alguns problemas
Isso é um problema sério. Nós vamos aguardar os próximos episódios que estão por vir e eu quero já agradecer ao professor Ives Gandra por mais essa colaboração, esse esclarecimento. Professor e jurista Ives Gandra, que desfilou na estreia do nosso programa Bastidor CBN, aqui na CBN Ribeirão. Muito obrigado, professor. Mestre Edmo, sou eu que agradeço uma vez mais a esse contato, que é sempre muito agradável quando tenho com um amigo. Aquele abraço. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Sábado que vem, 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN. Até lá. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.